Provérbios capítulo 12, versículo de número 28. Na verdade da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Com esse versículo, eu gostaria de saudar a todos vocês uma santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade para sempre. Deus te abençoe. Quero deixar em rápidas palavras uma rápida reflexão bíblica. Marcos capítulo 3, verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis. E vieram todos para junto dele. É esse versículo que eu vou falar em rápidas palavras. Eu quero falar sobre o chamado. O chamado. Veja o que Jesus fez. Subiu no monte e chamou, mas agora ele só chamou quem ele quis. Chamou para estar com ele como discípulo somente quem ele quis. Ele manda e não é mandado. Ele faz e está feito. Ele opera e ninguém pode impedir. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Ele é soberano. Ele é Senhor. Na mão dele está o poder, o domínio e a majestade. É por isso que Isaías capítulo 9 diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é o Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade para sempre. Ele chama. Nós acabamos de ler um texto que Jesus chamou os seus discípulos para a realização de uma grande obra. Agora ele chamou quem ele quis. Quem ele quis. A Bíblia diz para nós, em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira etapa do chamado é relacionada à salvação. A salvação, na matéria bíblica chamada soteriologia, a salvação é o ápice, é o primordial para o homem na face da terra. É por isso que João 3,16, Deus amou o mundo, os homens do mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer deixar você perecer. Por isso a primeira etapa do chamado é vinde. Vinde, ele faz um convite. Esta é a primeira etapa do chamado. Mateus capítulo 4, verso 19, Jesus disse a Pedro e André: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Jesus faz um convite para Pedro e André. E eles obedecem e eles aceitam o convite. Porque não é por força e nem por violência. Vinde após mim. E eles aceitaram para um chamado específico, um chamado ministerial. Jesus concede ao homem, conforme a salvação, ele concede ao homem o chamado. Ele dá o ministério para cada um. Agora o Espírito Santo concede os dons. Se Jesus chama para a salvação, ele chama para executar uma tarefa através da tua vida. Então nós chamamos de ministério. E eu não posso chamar de ministério simplesmente os pregadores, os cantores, os levitas. Eu posso chamar de ministério também os intercessores, os oradores. Eu posso chamar de ministério aquela irmã que limpa o banco da igreja, aquele irmão que assiste na porta.
Então ele te chama, vinde. Ele chamou os discípulos especificamente para contribuir com o ministério na vida de cada um. E ele faz um convite, vinde. A mim, quem? Todos. O convite é para todos, universal. Os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele promete, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus está te chamando, fazendo um convite. Vinde. Mateus 4, 21 e 22 está escrito que Jesus também chamou Tiago e chamou João. Chamou eles. E eles deixaram o barco, deixaram tudo para servir Jesus, para seguir Jesus. Porque eles aceitaram o convite. E o convite não é por força nem por violência, mas é porque ele quer dar descanso para a tua alma. Ele quer mudar a tua história. As pessoas vão até Jesus e muitos se frustram. Aí acontece o quê? Não permanece. Porque ir até Jesus é a primeira etapa da salvação. E permanecer é a segunda etapa da salvação. E as pessoas vão e não permanecem porque se frustram. Porque vão atrás de Jesus pela matéria perecível, quando o reino do céu não é comida e nem bebida, é vida e paz. E as pessoas vão até Jesus e se frustram. Pelo evangelho da prosperidade, pelas profecias, as profetadas, por um movimento sem respaldo bíblico, se frustram. Porque foram até Jesus, mas não permaneceram por causa do movimento, por causa de coisas, de situações antibíblicas, por causa de heresias. Há muitas igrejas abertas com essas inovações. E não é inovação que o Evangelho nos proporciona, é renovação. Renovação, não inovação. E as pessoas se frustram, porque fica anos na igreja, não enrica. Fica anos na igreja, não tem seu carro, não tem sua casa, não tem as matérias que ele gostaria de obter, porque ele foi para a igreja para isso. Foi para isso. Mas se ele for para a igreja pelo convite da salvação, que a salvação tem dois requisitos importantes: o objetivo, que é Deus para o homem, o subjetivo, que é do homem para Deus. O homem aceita e Deus entra em ação, porque não é por força nem por violência. No objetivo que é de Deus, nós temos 3 pontos importantes: a justificação, o homem é justificado, a regeneração e a santificação. A justificação por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O homem agora passa a ser justificado. De pecador condenado, ele passa a ser agora um pecador remido pelo sangue. Mediante a fé, ele é justificado. Está em Gálatas. Gálatas, a Bíblia diz isso lá em Gálatas. Que o homem agora passa a ser justificado pela fé em Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé. E ele passa então agora a ser regenerado. A mudança, uma condição de pecador. Agora ele passa a ser filho de Deus. Filho de Deus. Isso tudo está no chamado. Está no convite. Vinde. Você que está ouvindo essa mensagem. Venha para o Senhor enquanto é dia, porque a noite vai chegar e na noite ninguém pode trabalhar. Venha. Aceite, retorne, volte para Jesus enquanto você tem fôlego de vida, porque após a morte segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado a morrer somente uma vez, e depois disso haverá o juízo. Então venha em nome de Jesus, venha. Justificação, regeneração, santificação. São processos na nossa vida quando a gente aceita o convite. A primeira etapa do chamado da salvação é vinde. A segunda etapa, permaneça. Não vá para a igreja por causa de promessas. Que
que você vai enricar, que você vai ser isso, vai ser aquilo que Deus profetizou na tua vida. Não vá. Baseia a tua vida na palavra de Deus. O meu povo se perde por falta de conhecimento. E Deus vai abençoar a tua vida. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista diz no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Permanecer. Atos Apóstolos 1,14 está escrito: todos esses perseveravam unânime em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Permanecendo em oração, orando, buscando o revestimento de poder e obedecendo a Deus. Essa é a segunda etapa do chamado. Permanecer. Aceitou a fé? Permaneça. Aceitou o convite? Permaneça. Mas é muita luta, é muito isso. Irmão, o Senhor nos chamou para a gente ir para o Evangelho por causa de flores. Ele nos chamou para estar passando por tapete de espinhos. João 16,33, ele disse: no mundo tereis aflição, tenha ânimo. Romanos 12,12, alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverar em oração. Ele não nos chamou para o evangelho fácil. Ele prometeu caminho estreito, porta estreita. Ele prometeu um evangelho que nós tínhamos que pelejar para alcançar o objetivo primordial da salvação, o ápice da salvação. Ir até o final. Então permaneça em nome de Jesus. Permaneça em nome de Jesus. Atos Apóstolos 2, 46, 47 está escrito: diariamente eles perseveravam unânimes no templo, louvando a Deus, cantando, caindo com simpatia de todo o povo, e sempre perseverando unânime. E o Senhor acrescentava àquela igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Porque eles permaneceram. Permaneceram. Então o segredo não é só ir até Jesus. Não é aceitar Jesus. O segredo é permanecer até o fim. Daniel 12:10. Tu, porém, vai até o final. Permaneça. Passe o que passar, a luta que for. Jó um dia disse, Jó capítulo 42, verso 2: bem sei eu que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Meu irmão, permaneça. A porta está fechada, permaneça. Tem dinheiro no bolso, permaneça. Não tem, permaneça. Está passando luta, permaneça. Está na bonança, permaneça. Deus abençoa você quando você permanece. Por que nós temos que permanecer na luta, na dificuldade? Porque Ele vai chamar a gente para a terceira etapa da salvação. É ide. Ide. Vinde, permanecei, passe as experiências, adquira estrutura e depois vai. Ide. Essa é a terceira etapa do chamado. Marcos 16:15 diz, está escrito, Jesus diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. 1 Coríntios 9:16 está escrito: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois foi-me imposta essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo diz em Romanos 1:16: o evangelho do Senhor Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vem, permaneça, se enraize, crie estrutura e depois vá. Por que muitos missionários se frustram no campo? Porque na permanência não adquiriu experiência, não adquiriu estrutura e foi achando que era fácil. E lá se frustra e volta porque não tem raiz. Então vem, permanece e vai. Faz a obra de Deus como um evangelista. E Deus vai abençoar a tua vida. Amém, meu irmão? Recebe essa palavra. Aceita Jesus, você que não é crente. Jesus está voltando, aceita Jesus. Confessa o teu pecado. Renuncia ao teu pecado. Porque o mundo está todo em desespero. O mundo está em desespero. Mas quem é que pode resolver o problema do mundo? Aquele que tem todo o poder.
Ele diz após a ressurreição: é-me dado todo o poder, em cima no céu, embaixo na terra e até mesmo nas profundezas do inferno. Todo o poder foi delegado a ele. Então aceite Jesus como Salvador. Você que está afastado, volte imediatamente para os caminhos do Senhor. Volte imediatamente. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu coloco esses irmãos, essas irmãs nas tuas mãos. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos livre. Abençoa a nossa nação. Abençoa a nossa cidade. Abençoa, Senhor, os governantes. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, cada família. E a esse irmão que está, meu Deus, vendo esse vídeo, que ele também tenha coragem de compartilhar, para me ajudar a ganhar almas sem sair de casa. Nesse momento de dificuldade, meu Deus, as mídias sociais é uma porta que o Senhor abriu para nós ministrarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu te abençoo para a glória do Deus Pai. Deus te abençoe em nome de Jesus.